O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. Quando eu estou falando de essa ideia dos vasos maravilhosos e de uma certa fisiologia e de anatomia e de todas essas disciplinas que compõem a medicina chinesa, boa parte delas eu tento aqui com vocês ir sinalizando como é que essa ideia vai sendo construída, um desdobramento dessa ideia e a possibilidade da gente ir pensando no desdobramento disso, a gente ir pensando na amplitude disso. Eu vou apresentando as disciplinas, os conceitos, as ideias, e vou tentando desdobrar, e vou tentando encadear ideias e deixando essa possibilidade, sugerindo que vocês continuem pensando, né, que no momento em que eu paro de falar, vocês continuem, vamos dizer assim, avançando com esses entendimentos, avançando com esse desdobramento, chegando a conclusões por vocês próprios, articulando determinadas ideias com questões do cotidiano de vocês, ou seja, que isso aqui vá reverberando e ganhando um espaço muito maior do que o espaço que a gente acaba tendo aqui para falar. Qualquer aula teórica, por melhor que seja, ela tem muitos limites, a gente sabe disso. Uma aula prática também tem os limites. O importante é você pegar isso e sair pensando sobre isso. Então, volto a dizer, muitas coisas dentro do campo da medicina chinesa, eu consigo estar aqui com vocês fazendo uma investigação do surgimento disso, da razão disso acontecer, de uma certa lógica, olhando para o nosso corpo, olhando para o corpo do outro e percebendo o quão factível é isso, o quão, vamos dizer assim, você consegue verificar isso numa fisiologia, numa fisiopatologia, enfim. Isso que importa, a gente está aprendendo dentro desse senso crítico. Deixa eu ver se esse troço faz sentido. E quando eu falar alguma coisa que fique assim muito num campo de pouca explicação, é bom que vocês me questionem também, digam, peraí, isso aí, qual é a lógica disso aí? Qual é o sentido disso aí? Isso até também me ajuda e me força a aprender, a discorrer, enfim, a avançar mais com a medicina chinesa. No que diz respeito aos vasos maravilhosos e no que diz respeito a tantas outras conceitos da medicina chinesa, tem várias coisas que eu acho que vão ficar bastante claras e evidentes sobre os vasos maravilhosos. E eu acho que tem uma ou outra que, se vocês me perguntarem a explicação clara sobre elas, eu não vou saber explicar. Por exemplo, o próprio
o próprio trajeto, que a gente vai ver daqui a pouco, o próprio trajeto desses vasos maravilhosos, por que que ele sai daqui, eu ainda sei, por que que ele passa ali, por que que ele... Não vou conseguir dar uma explicação muito lógica a isso, mas quando a gente pensa na biomedicina, na perspectiva da circulação sanguínea, da circulação da linfa, da circulação de determinados líquidos e de determinadas substâncias, essa organização é uma organização que, quando o homem começou a estudar isso já era dessa maneira, a rigor sempre foi dessa maneira. Então é quase que uma organização que pré-celestial, que antecede a um conhecimento. Como é que você vai explicar por que que, eu estou falando nesse sentido, por que você vai dizer que, então a veia tal, a artéria tal, passa por aqui, passa por... Você sabe que ela passa por ali. A razão é que ela tem que irrigar o corpo todo de sangue, tem que fazer o aporte, tem que fazer o transporte, tem que fazer o retorno. Agora, como é que isso foi mapeado? Qual o critério que isso foi mapeado? É mais ou menos o mesmo critério em que os vasos maravilhosos foram mapeados e o mesmo critério que os meridianos principais foram mapeados, o mesmo critério que os tendinos musculares foram mapeados, ou seja, o ser humano, quando se constitui dessa forma nossa hoje em dia, isso aí há milhões de anos, já veio com essa organização. Então perguntar sobre por que que passa aqui, por que que passa ali o vaso maravilhoso, o meridiano, é quase que perguntar por que que a gente tem duas pernas, por que que a gente tem dois braços, faz parte. Como a circulação sanguínea faz parte desse ser humano desde sempre, os vasos maravilhosos também fazem parte desse ser humano desde sempre. Os meridianos principais fazem parte desse ser humano desde sempre. Tendinos musculares e todos os outros que nós vamos ver aqui, eu diria que a explicação é essa, faz parte desde sempre. Então, a gente precisa, com relação à anatomia dos canais e dos colaterais, a gente precisa entender a circulação, por onde passam esses trajetos no nosso corpo, e a função desses trajetos. Tudo tem uma função no corpo. E se você entende bem onde eles passam, e vejam vocês, todo o mapeamento desses canais, que, como eu já falei, isso foi feito há 2000 anos, a fidedignidade desses trajetos é impressionantemente atual, ou seja, não existe controvérsias com relação a se o canal do pulmão, para um autor, ele passa por aqui, para outro, não. Então, no que diz respeito à anatomia dos canais, nós estamos lidando com alguma coisa que é tradicional, identificada há muitos anos e com pouquíssimas modificações desde então. Ou seja, o que vocês vão ver de localização desses trajetos, podem ter tranquilidade de saber que é ali, que todos os autores consideram ali, que todas as linhas da medicina chinesa consideram ali, seja a linha japonesa, seja a linha coreana, sejam linhas distintas, escolas distintas dentro da própria visão da medicina chinesa. Então, existem algumas questões
que você tem perspectivas distintas dentro da medicina chinesa, mas com relação à localização desses trajetos, é ponto pacífico. Isso já facilita bastante. Com relação à função desses trajetos, existe um certo consenso de que esses trajetos eles têm mais ou menos determinadas funções que são consideradas pelas várias linhas e pelas várias escolas, mas você tem algumas nuances. Então, para um determinado autor, ele pode valorizar mais uma determinada função desse canal. Para um outro autor, ele pode, não é que ele desconsidere essa função, mas ele releva mais algumas outras funções. Então não é uma perspectiva necessariamente de exclusão. Esse autor, quando ele releva mais alguma função, não significa que ele está excluindo essa outra aqui. É a partir da não neutralidade desse autor, inclusive, desse pensador, desse sujeito que está falando sobre a medicina chinesa. Ele tem, vamos dizer assim, toda uma subjetividade, e que quando ele está dando aula, se ele tem toda uma formação dentro da fisioterapia, por exemplo, é natural que ele dê uma inclinação àquele canal, ou aquele meridiano, ou aquela fisiologia de um órgão ou de uma víscera, puxando um pouco mais para fisioterapia. Se ele tem uma perspectiva mais da psicologia, se ele tem uma perspectiva mais da biomedicina, da medicina, da enfermagem, ou seja, ele vai valorizar um pouco mais esses aspectos dos canais, não necessariamente contradizer ou pretender excluir as outras visões. Eu acho que é um pouco assim que a gente também deve caminhar. É óbvio que eu não tenho nenhuma neutralidade, eu vou também aqui apresentar as funções desses canais, tentando fazer com que sejam as mais amplas possíveis, mas é claro que eu também eu priorizo no meu entendimento determinados aspectos funcionais desse canal. Como isso vai valer também para a função de pontos. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente está falando de função de canais, função de órgãos e função de vísceras, função de pontos, a gente abre um universo de concordâncias e de discordâncias. Localização dos canais, não. Anatomia dos canais, não. Mas no que diz respeito à função de pontos, a fisiologia energética dos órgãos e das vísceras, a fisiopatologia, a própria função dos canais, isso aí você não tem em lugar nenhum alguma coisa que, vamos dizer assim, encerre todas as possibilidades da função daquele ponto, que encerre todas as possibilidades de entendimento da fisiologia do baço ou de qualquer outro Zhang-Fu, que encerre completamente a possibilidade de um entendimento de um processo fisiopatológico que esteja acontecendo naquele organismo. Ou seja, você vai ter nós vamos ter muitas interpretações dessas funções, interpretações dessas situações que, num certo sentido, dependem de quem está apresentando. No caso aqui sou eu.
Se vocês pegarem o livro do Maciossi, é o Maciossi. Se vocês pegarem o livro do Jeremy Ross, é o Jeremy Ross, e assim seguindo. Então, como a própria medicina chinesa, aí se aproximando de um olhar e de uma perspectiva de mundo, de uma cosmologia, que é um olhar e uma perspectiva de mundo, vamos dizer assim, também pré-científica, é uma perspectiva de mundo em que ela está muito mais orientada por tendências e por probabilidades. E eu acho que são duas questões também muito significativas para a gente incluir na nossa maneira de pensar a medicina chinesa: tendências e probabilidades. Embora a gente viva no mundo ainda da certeza, como a gente vai lidar com esse mundo da certeza, da verdade, da ciência, da busca pela certeza, da busca pela verdade, da ciência, do saber, de um suposto saber que, como terapeutas, acabamos incorporando. O paciente chega para você e te coloca nesse espaço do suposto saber, você é o sujeito que sabe, e como você vai falar para ele assim: olha, mas na realidade eu hoje em dia desconfio da existência da verdade, eu desconfio da existência das certezas, eu navego hoje no modo tendências e probabilidades. Provavelmente o sujeito não vai voltar no seu consultório, se você falar alguma coisa parecida com isso. Mas, num certo sentido, isso é muito da realidade que a gente está vivendo dentro da medicina chinesa, vivendo dentro desses saberes, que são saberes que se orientam por outro paradigma. E eu acho que eu estou falando tudo isso porque acho que também no nosso pensamento, quando eu estou descrevendo um ponto, quando eu estou fazendo um diagnóstico, quando eu estou fazendo um tratamento, de um modo geral, a minha forma hoje em dia de falar sobre isso é dizendo assim: isso aqui que o João está sentindo pode ser tal coisa. E quando eu digo pode ser tal coisa, é porque pode ser tal coisa, como pode ser uma outra coisa, como pode ser uma outra coisa, como pode ser é sempre uma combinação de vários fatores, e nem sempre você consegue elencar todos esses vários fatores que produzem um certo resultado, que produzem um certo efeito. Então, colocar a questão dessa forma me parece mais compatível com essa perspectiva e com esse paradigma que a gente vem trabalhando. Pode ser que seja assim. Esse ponto ele pode auxiliar a sua insônia. É diferente de eu asseverar esse ponto cura insônia. São poucos termos diferentes, mas o sentido é muito diferente quando você vai, vamos dizer assim, garantindo que isso vai acontecer, isso vai acontecer isso. E se a gente reparar em todos esses saberes que lidam com o humano, essa perspectiva afirmativa, assertiva, de certezas, elas não se verificam, só não são muitas vezes assumidas. Então, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta e todos os outros, como estamos nos equivocando e garantindo: não, isso é assim, o senhor vai morrer daqui a 3 meses, o sujeito vive não sei quantos anos.
O outro não, ele está melhorando e no dia seguinte você chega lá, ele morreu. Esse remédio aqui vai fazer muito... Olha, o que eu quero dizer é que talvez esse campo das tendências, das probabilidades e das incertezas, ele seja muito mais um campo comum a todos os saberes do que só ao da medicina chinesa ou só dessas práticas